Posso perguntar uma coisinha? Como é que os dois estão tão felizes? Não sentem o peso do mundo estar acabando? Posso contar nosso segredo? Vem cá, vem cá. Nós somos muito burros. Em um país onde a média de QI é 83, para tomar o poder é simples. Basta entregar pão e circo ao povo, e eles nunca irão se revoltar. A ideia implantada no pensamento massificado é de que todos de alguma forma somos especiais demais perante ao todo. Todos somos especiais. Todos merecemos tudo. Todos podem alcançar felicidade, prosperidade e riqueza. Basta querer, basta se esforçar. Essa promessa é repetida tantas vezes que deixa de ser questionada e passa a ser absorvida como verdade absoluta. O ideal coletivo da grande massa se constrói a partir de aforismos, jargões prontos, frases motivacionais recicladas e tudo aquilo que é jogado no ambiente como estímulo emocional travestido de argumento lógico. O ponto principal se chama ego. Ele, por sua vez, é um esquema psíquico que transforma suas experiências em máscaras que você acredita fazer parte de quem é e de quem você quer parecer. O ego é o estado mental mais difícil de se desvincular, mas as pessoas não se dão conta disso. Pela observação, você percebe o que há de falso no outro e passa a não espelhar mais suas expectativas e frustrações nas pessoas. Aqui, chegamos aos 4 estágios de lucidez, onde cada estágio é um vislumbre maior das máscaras humanas, e não há personagem com essa característica tão clara quanto Rust Cohle, de True Detective. Primeiro estágio, a desconexão. Rust apresenta sua ideia existencialista sobre a vida quando fala sobre os macacos no carro, sobre como a consciência foi um erro da evolução. Eu acho a consciência humana um trágico erro na evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Acho que a natureza criou um aspecto de si separado dela mesma, uma criatura que não deveria existir pela lei da natureza. Ele enxerga as coisas fora do modus operandi da maioria, fora da grande massa de pessoas. Mas o que faz um homem que outra hora possa ter sido tão esperançoso, otimista com a vida e cheio de sonhos, começar a enxergar a realidade de maneira tão crua, de um ponto de vista que soa como algo amargo, mas com aparente fundo de verdade? A simples maneira de ver as coisas como elas realmente são, sem se apegar a crenças que nos foram ensinadas, ideias que surgiram desde antes de nascermos. Esse conhecimento pode soar básico para uma pessoa minimamente desenvolvida intelectualmente, mas quando você observa ao redor, percebe que não é. Você olha para o lado e vê a repetição das mesmas e mesmas coisas, sem nada de novo debaixo do sol. As pessoas presas em loops intermináveis, recitando os mesmos scripts, perseguindo os mesmos fantasmas, acreditando nas mesmas mentiras confortáveis que foram cuidadosamente embaladas e entregues como verdades absolutas. A desconexão começa quando você para de participar do teatro coletivo, quando as narrativas que todos concordaram em aceitar começam a soar ocas, vazias de significado real. É o momento em que você percebe que a maior parte do que chamamos de realidade é apenas um conjunto de ficções compartilhadas, sustentadas pelo medo de olhar diretamente para o vazio que existe por trás delas. E uma vez que você vê isso, uma vez que realmente vê, não há como desver. A cortina foi puxada e não existe botão de retorno. Segundo estágio, a solidão lúcida. Aqui você entende que a lucidez cobra seu preço. E esse preço é a conexão humana convencional. Você se senta à mesa com amigos, familiares, colegas e percebe que não consegue mais participar das conversas com a mesma naturalidade de antes. As preocupações deles parecem triviais, não porque você seja superior, mas porque você enxerga os fios invisíveis manipulando cada ansiedade, cada desejo, cada medo que eles expressam. Você vê o condicionamento operando em tempo real, as respostas automáticas, os padrões programados desde a infância. E o pior, você percebe que apontar isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, você se torna o desconfortável, o pessimista, o que estraga o clima. As pessoas não querem acordar porque o sono é confortável, porque suas ilusões funcionam como anestésicos necessários para suportar a banalidade cotidiana. Então você aprende a ficar em silêncio, a sorrir nos momentos apropriados, a acenar com a cabeça enquanto por dentro observa o espetáculo com um distanciamento quase científico. Você se torna um estrangeiro na própria espécie, caminhando entre manequins conscientes que repetem suas rotinas com uma convicção que você inveja e despreza simultaneamente. Rust vive isso de forma visceral. Ele não consegue fingir.
Ele não consegue performar a normalidade exigida pela sociedade. E por isso ele bebe, por isso ele se isola, por isso cada interação social parece drenar algo essencial dele. A solidão lúcida não é escolha, é consequência inevitável de ver claramente demais. Terceiro estágio, a autopsia do próprio ego. Se nos primeiros estágios você observa as máscaras dos outros, aqui você é forçado a confrontar suas próprias. E essa é a parte mais brutal do processo, porque você percebe que não está imune ao mesmo teatro que critica. Você também tem seus scripts, suas defesas, suas narrativas reconfortantes sobre quem você é e por que faz o que faz. A diferença é que agora você os vê operando, e isso cria uma fragmentação interna quase esquizofrênica. Você age e simultaneamente observa-se agindo. Você sente emoções e, ao mesmo tempo, questiona a autenticidade dessas emoções. Será que você realmente sente isso ou apenas aprendeu o que deveria sentir? Será que essa reação é genuína ou apenas uma resposta condicionada, uma máscara tão bem ajustada que você esqueceu que está usando? Rust faz isso constantemente. Ele disseca suas próprias motivações com a mesma frieza que analisa os outros. Por que ele continua sendo detetive? Por que ele persegue assassinos? É justiça genuína ou apenas uma maneira de dar significado a uma existência que ele considera fundamentalmente sem sentido? Essa autópsia não traz paz, traz fragmentação. Você começa a duvidar de tudo, inclusive da própria lucidez. Talvez a lucidez seja apenas outra máscara, mais sofisticada, mais sutil, mas ainda assim uma defesa contra o caos puro da existência. Talvez o niilismo seja apenas orgulho invertido, uma forma de se sentir superior através da negação ao invés da afirmação. Você questiona até mesmo seus questionamentos, e o resultado é uma paralisia existencial, onde cada ação parece simultaneamente necessária e absurda. Quarto estágio, a rendição ou a reconstrução. Aqui os caminhos se dividem. Alguns se rendem ao niilismo completo e se destroem, seja literalmente através do suicídio, seja simbolicamente através da apatia total, tornando-se cascos vazios que apenas existem sem viver. Outros encontram uma forma estranha e paradoxal de paz. Não é a paz da ignorância, não é voltar a dormir, porque isso é impossível. É a paz de aceitar o absurdo sem tentar resolvê-lo. É olhar para o vazio e, ao invés de recuar aterrorizado ou se jogar nele desesperado, simplesmente sentar-se na borda e observar. É entender que o fato de não haver significado inerente não significa que você não possa criar significado temporário, frágil, humano. É saber que tudo é construção e ainda assim escolher construir. Não porque você acredita que durará, não porque você pensa que importa no grande esquema cósmico, mas simplesmente porque você está aqui e precisa fazer algo enquanto está. Rust, no final de True Detective, tem um vislumbre disso. Depois de toda a escuridão, depois de encarar o mal mais profundo que a comunidade pode produzir, ele tem uma experiência que o conecta novamente com algo. Não é otimismo ingênuo, não é volta à inocência, mas é uma escolha consciente de continuar, de encontrar fragmentos de luz, mesmo sabendo que a escuridão é vasta. Ele fala sobre a luz vencendo a escuridão, e você percebe que não é uma crença cega, é uma decisão deliberada de ver dessa forma, porque a alternativa é insuportável. A lucidez, no final, não é sobre ter todas as respostas. É sobre viver com as perguntas, sem deixar que elas te paralisem completamente. É sobre reconhecer o teatro e ainda assim escolher seu papel conscientemente. Não porque você foi enganado pensando que é real, mas porque você decidiu que, enquanto estiver no palco, pode ao menos tentar fazer algo interessante com o tempo que tem. O preço da lucidez não é a infelicidade eterna, é a impossibilidade de voltar ao conforto da ilusão. E o que você faz com isso? Se te destrói ou te reconstrói de forma mais autêntica. Essa é a escolha que define não sua inteligência, mas seu caráter. Mas vamos mais fundo nessa divisão de caminhos, porque ela é crucial. O caminho da rendição total é tentador, exatamente porque oferece uma forma de alívio. Se nada importa, se tudo é absurdo, se o significado é ilusório, então por que se esforçar? Por que manter as aparências? Por que não simplesmente deixar tudo desmoronar e abraçar a entropia? Há uma sedução sombria no niilismo completo. Uma sensação de ter finalmente cortado todas as amarras, de ter se libertado de todas as obrigações impostas por uma sociedade que você reconhece como fundamentalmente hipócrita e vazia. Pessoas nesse caminho frequentemente parecem livres superficialmente. Elas não se importam com aprovação social, não perseguem status, não se preocupam com o futuro, não investem em relacionamentos, não constroem nada. Mas por baixo da aparente liberdade há um desespero corrosivo. Um sentimento de que se você realmente não tem obrigações, então também não tem propósito.
e sem propósito a própria continuidade da existência se torna questionável. Por que acordar amanhã? Por que comer, trabalhar, interagir? A mera manutenção biológica parece tarefa sisífica quando você perdeu qualquer senso de porquê. O suicídio filosófico, como Camus chamava, se torna opção lógica nesse ponto. Não suicídio por depressão emocional, mas por conclusão racional de que a existência sem significado inerente é absurda demais para ser mantida. É a posição que diz: se a vida não tem propósito cósmico, se somos apenas acidentes evolutivos destinados ao esquecimento, se tudo o que fazemos é finalmente apagado pela entropia, então continuar é irracional. É escolher conscientemente o nada, ao invés da farsa de fingir que o algo tem valor. Rust flerta com isso constantemente. Suas falas sobre a consciência como erro evolutivo, sobre a humanidade devendo se extinguir voluntariamente para acabar com o sofrimento, são manifestações dessa lógica nihilista levada à conclusão. Mas ele não se mata. Ele continua. E por quê? Porque há algo mais profundo operando, algo que não é totalmente capturado pela lógica fria do nihilismo filosófico. O caminho da reconstrução reconhece esse algo mais profundo. Não é retorno à ingenuidade, não é fingir que você não viu o que viu, mas é escolha deliberada de criar significado, apesar de saber que não há significado inerente. É como Camus falava sobre Sísifo devendo ser imaginado feliz. Não feliz por estar empurrando a pedra, não feliz porque a tarefa tem significado, mas feliz no próprio ato de empurrar, na rebelião contra o absurdo através da continuidade consciente. Essa reconstrução não pode ser baseada em ilusões. Você não pode voltar a acreditar em narrativas religiosas tradicionais, em propósitos divinos, em destinos manifestos, em karma ou justiça cósmica. Todas essas muletas foram destruídas pela lucidez. Mas você pode encontrar valor no efêmero, no transitório, no humano precisamente porque é limitado e temporário. O fato de que tudo acaba não torna tudo sem valor, torna tudo precioso na sua fragilidade. Você pode escolher amar sabendo que o amor não é destino cósmico, apenas química cerebral e compatibilidade temporária. Você pode criar arte sabendo que será esquecida, que não tem significado transcendente, mas que no momento da criação há algo genuíno acontecendo. Você pode lutar por justiça, sabendo que o universo é indiferente, que o bem não será necessariamente recompensado nem o mal punido, mas que enquanto você está consciente, pode ao menos tentar reduzir o sofrimento desnecessário. Essa posição é mais difícil que tanto a ingenuidade quanto o niilismo, porque exige que você mantenha duas verdades contraditórias simultaneamente. Você tem que reconhecer que nada importa objetivamente, enquanto age como se coisas importassem subjetivamente. Você tem que aceitar que você é apenas um animal complexo seguindo programação evolutiva, enquanto ainda exercita algo que se parece com escolha e agência. Você tem que viver sabendo que vai morrer, que todos que você ama vão morrer, que tudo que você construiu será destruído, e ainda assim encontrar razão para continuar construindo. É o que separa Rust de personagens como o Joker de Nolan, que também vê a falta de significado, mas escolhe o caos puro como resposta. Rust vê o mesmo vazio, mas escolhe, por razões que ele mesmo não entende completamente, continuar lutando contra o mal. Não porque acredita que vai vencer, não porque pensa que importa cosmicamente, mas porque algo nele se recusa a se render completamente. E talvez seja aí que mora a resposta final. Talvez a lucidez completa não seja possível para seres humanos, porque somos fundamentalmente contraditórios. Somos capazes de reconhecer nossa insignificância cósmica, enquanto sentimos nossa existência como profundamente significativa. Somos capazes de entender que somos máquinas biológicas, enquanto experienciamos subjetividade que parece irredutível a processos físicos. Somos capazes de ver através de todas as ilusões, enquanto ainda precisamos de algumas ilusões para funcionar. O preço da lucidez, então, não é apenas solidão e fragmentação, é a aceitação final de que você nunca será completamente lúcido, porque lucidez completa seria incompatível com a continuidade da vida. Você tem que manter alguma cegueira voluntária, alguma suspensão de descrença, alguma participação no teatro, mesmo sabendo que é teatro. A questão é escolher conscientemente quais ilusões manter e quais descartar, quais máscaras usar e quando tirá-las, como navegar entre a necessidade de significado e o reconhecimento de sua ausência. E talvez, no final, essa seja a verdadeira maturidade psicológica. Não a eliminação do ego, não a transcendência total da ilusão, mas a capacidade de dançar com ambos, de usar as ferramentas da consciência e da construção de significado sem ser completamente enganado por nenhuma delas. É viver como Rust eventualmente aprende a viver. Consciente da escuridão, mas escolhendo focar na luz, não por ignorância, mas por deliberação, não porque a luz é mais real,
mas porque é mais útil para continuar existindo, de forma que não seja puramente sofrimento. Ficando por aqui. Clique na capa que acabou de aparecer para você sobre o vídeo de como obter o respeito semelhante ao de Don Corleone. Te aguardo lá.